Bom dia aí, meus amigos. Bacana? Vamos lá então aí para uma aula aí de introdução, né? Deixa eu só ver se eu consigo aqui acessar meu site aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Então vamos lá, pessoal, para uma aula bem teórica para você estar uma aula de revisão aí, né? Bom, aqui é a Escola Técnica de Santa Maria. Eu sou o David, sou engenheiro de software, né? Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Escola Técnica de Santa Maria. Eu sou o Davis, né? Sou engenheiro de software. E vamos lá para a linguagem C, algumas observações importantes a se fazer sobre essa linguagem. Vamos lá então. A linguagem C é uma linguagem compilada, né? E a compilação. O compiladas são linguagens compiladas são traduzidas integralmente para o código de máquina antes da execução. Exemplo inclui a linguagem C e a C++. Já as linguagens interpretadas são executadas linha por linha por um interpretador. Exemplo aí nós temos o Python e o JavaScript. Então nós temos aí a linguagem compilada e as linguagens interpretadas. Nesse curso a gente vai utilizar a linguagem C, que é uma linguagem compilada. Então, pessoal, na linguagem C tem duas bibliotecas importantes que você deve saber, né? Mas para um curso de programação, pessoal, não deve se preocupar tanto com essa biblioteca, a não ser depois que você faça um curso bem aperfeiçoado de profundidade na linguagem C. Por hora, a gente vai incluir duas bibliotecas. Primeiro é stdio.h. O que ela faz? Ela faz a operação de entrada e saúde, né? Input, output, como leitura de dados, digitado no teclado e exibição de informações na tela do programa, do computador. E nós temos aí outra biblioteca que é a include, né, que a gente vai utilizar e incluir depois, a stdlib.h. Ela possui funções envolvendo alocação de memória, controle de processo, convenções e outros. Então tá aí essas duas bibliotecas, né? A stdio, né, que está relacionada à entrada e saída, e a lib, né, que está relacionada a alocações de memória. Então tá aí uma estrutura quando você for lá no CodeBlocks e colocar o seu programa, né, que você quer fazer como projeto, já vai estar incluído aí as bibliotecas Include Studio Yahoo, tá? Então vai aparecer a biblioteca Include Studio Yahoo, né, que é de entrada e saída, a stdlib que tem a ver com memória e o int_main. Main retorna, esse main, a função principal, retorna um valor inteiro. Então é aqui que você vai digitar seu código, tá? Aqui abriu aqui essas chaves, então aqui ó, entre essas chaves, você vai colocar aqui você vai colocar seu código, né? E aqui a função, o return zero, porque retorna, se retornar um valor zero, não tem nenhum erro no projeto. Então é aqui que você vai incluir o seu projeto, beleza? Então basicamente é assim que é a estrutura da linguagem C. Então como é que você vai fazer isso? Vamos lá então. Você vai criar uma pasta, né, na área de trabalho, tá? Você vai criar uma pasta aqui na área de trabalho. Criou essa pasta, você vai dar o nome aqui, vou dar o nome Davis 100, tá? Você vai abrir seu CodeBlocks, beleza? Você pode digitar aqui code no menu pesquisa, clicou, vai abrir o CodeBlocks. Quando o CodeBlocks abrir, o que você vai fazer? Esperar o CodeBlocks aí carregar. E quando o CodeBlocks abrir, pessoal, você vai clicar em File, New, Project, Console Application, e você vai cair aqui, você vai escolher a linguagem C, e aqui você vai dar um nome aqui de aula 100, New. Você vai clicar nesses três pontinhos, vai procurar a pasta que você criou na área de trabalho, Davis 100, clicou, pronto pessoal. Tá aí o seu primeiro programa, você vai aqui no sinal, ó, tá vendo? Você vai clicar aqui no sinal de mais, em main, vai abrir essa página. Vou dar um Ctrl mais aqui, para aumentar aqui para você. Pronto. Ele já incluiu as bibliotecas, né? A stdio, a lib, o main aqui, a função principal, retorna o valor inteiro. Ele clicou aqui um print hello mundo, como toda linguagem, né? Para a gente praticar.
retorno 0, vai retornar 0 se não tiver nenhuma alteração, tudo certinho. Então eu vou aqui no Boot and Run para executar e esperar o resultado. Ele printou aqui pra gente, ó, Hello World. Veja que o processo terminou em 0, né? Retornou com 0, sem nenhum erro. E o tempo foi de 0,08558 segundos. Ele manda pressionar Unikey2, sair fora. Então tá aí. Ele já coloca. Então, aonde é que você vai digitar o seu código, pessoal? Aqui, ó. Vou colocar. Lembrando que 2 barras não é executada pela linguagem C, é um comentário. Então aqui você vai digitar o seu projeto. Beleza? Bacana? Então vamos lá, voltar para o nosso slide. Então, voltando aqui para o nosso slide. Então a função main, pessoal, é a função principal, tá? Então tem aí que int main, que a função main é o local de início, é o entry point da execução de um programa em C. Beleza? Então essa função main aqui, ela é o entry point dessa linguagem C. E ela retorna um valor o quê? Vai retornar um valor inteiro, tá? O return 0, pessoal, esse cara aqui é o valor de saída para a aplicação. Beleza? O 0 significa que algo foi bem sucedido. Então o primeiro cara que deu um alô mundo foi o Brian Kennedy, né? Ele que, a lenda diz que ele que criou o Olá Mundo, né? Olha aí, ele criando aí a tradição. Sempre que a gente começar uma linguagem de programação, dá um alô mundo, Hello World. Tá aí um Hello World, né, dado no primeiro computador. Olha que maravilha. Então a linguagem B, em 1972, né, foi dado aqui o primeiro Hello World. Tá aí o código só para você ver como foi feito. Então, nesse curso a gente vai usar a IDE CodeBlocks, ela que a gente vai rodar para rodar os nossos projetos. Como eu já tinha feito lá para vocês, ó. Tá? Eu criei aqui uma outra biblioteca chamada Include. Eu incluí a biblioteca locale.h para trabalhar com português. Então, se você fosse fazer acentuação, tal, para aparecer bonitinho Alô Mundo com acento, você vai ter que incluir essa biblioteca locale.h e utilizar o set locale lc.all português. Aqui, ó. Beleza? Então como é que você faz? Clica aqui no maisinho, abriu. Aqui que você vai rodar os seus códigos. Isso aqui são as bibliotecas. A função main, retornando inteiro. O set locale para colocar em português. Vai printar alô mundo e o retorno vai ser 0. Vai no CMD. Aí o resultado, alô mundo. O retorno foi 0. Executou em 0,04 segundos. Né? O arquivo, pessoal, fica lá guardado na pasta onde você criou. Aqui o DavidSen, a pasta é bin. Então aqui você vai encontrar um arquivo do tipo executal. Beleza? Então tipo de dado na linguagem C. Bom, na linguagem C a gente tem aí os números inteiros, né, que em Portugal é inteiro, mas na linguagem C é int. Nós temos o número de pontos flutuante, né, que é real. Na linguagem C a gente tem o dobro e tem um float, que eu não coloquei aqui, mas tem um float também. O único caractere que em Portugal é um caractere, na linguagem C é o chá. Já um texto no Portugal é um caractere, e aqui no tipo de linguagem C é um chá com esses colchetes aqui. E aqui dentro você coloca a quantidade de caractere da palavra. O valor lógico, pessoal, também é inteiro. Lembrando que 0 é false e 1 é true na linguagem C. Então, decora isso aí. Tá? Relembrando, o inteiro é int, o real é double ou float, o caractere é char. Ah, eu vou voltar aqui para colocar aqui, ó, ou float. Agora ficou legal, né? Então pronto, ajeitei aqui. Então a gente tem o dobro, essas duas barrinhas aqui significa ou. Então o real pode ser precisão simples, float, né? E uma precisão maior, dobro. Pessoal, os operadores matemáticos na linguagem C são esses aqui, ó. O mais, normal. O menos também, a subtração normal. A multiplicação a gente usa esse asterisco. A divisão por y é a barra. A porcentagem dá o resto da divisão, né? X por y, né? Lê x mod y. X mais
ele incrementa, ou seja, quando eu coloco x mais, eu incremento mais 1. E x menos menos, decrementa menos 1. Agora os operadores relacionais, maior que, x maior que y. Aqui, maior, x é maior ou igual a y. Aqui, x é menor que y. Aqui, x menor ou igual a y. E o operador igualdade, x é igual a y. E diferente, x é diferente de y. Então, esses são os operadores relacionais, tá? Agora, os operadores lógicos. 2E comercial, uma conjunção. 2 barra dupla, uma disjunção. E a exclamação é negação. Então, um exemplo aqui, pessoal, bem prático aqui da conjunção E, né? Vamos fazer o teste lógico quando for uma conjunção E. Vamos lá. Se for verdade com verdade, esse teste, né? Ou seja, na linguagem C, esse 2E comercial quer dizer E. Então, se eu pegar verdadeiro e verdadeiro, qual vai ser o resultado disso? Verdadeiro. Tá? Uma conjunção. Se eu pegar um verdadeiro com falso, falso. Se eu pegar um falso com verdadeiro, falso. Se eu pegar um falso com falso, falso. Então, na linguagem C, tá? Esse teste lógico fica dessa forma para a conjunção. Para a disjunção, que é o ou, fica assim, verdadeiro com verdadeiro, dá verdadeiro. Então, observe que essas duas barras aqui é o ou. Já uma operação verdadeiro com falso vai dar verdadeiro. Falso com verdadeiro, verdadeiro. Falso com falso, falso. Então, na linguagem C, pessoal, o 0 representa falso. O 1 representa true. Escrevendo uma informação na tela, como é que a gente printa uma célula na linguagem C? Bom, a gente bota int main, inclui primeiro as bibliotecas, né, logicamente, coloca as bibliotecas stdio e a stdlib.h. A gente coloca a função main, tá? Abre e fecha chaves, coloca o retorno. E aí a gente pode printar aqui, ó, print hello world, utilizando a função printar. Então vai aparecer na tela o que? Do CMD, hello world. Então, o printf é para saída de dados na linguagem C. O printf é uma função que temos acesso por causa da biblioteca stdio.h. Ela indica que algo será apresentado na tela para o usuário. E para mostrar a frase, nós utilizaremos apenas aspas duplas. Variáveis e constantes. O que é uma variável, pessoal? É o local de armazenamento na memória do computador, tá? Valores podem ser guardados. Tá? Onde você vai guardar essas variáveis e constantes? Aqui, ó, na memória RAM do computador, tá? Então, essa variável, ela tem, vamos lá, variável, ela tem um tipo de dado. Tipo de dado, uma variável pode ser, ela pode ser do tipo inteiro. Tem um identificador aqui dela, né, que é o nome da variável, que é a idade. E ela vai ter um valor, que é 31. Então vamos lá, tipo de dado, inteiro. O identificador, quem é essa variável? Declarei essa variável como idade. E ela vai receber que valor? 31, que vai ser guardado lá na memória RAM do seu computador. Constante, pessoal, o valor não pode ser alterado, tá? Então você colocou a constante, o valor não pode ser alterado. Para colocar uma constante, eu utilizo hashtag define. Aí eu coloco o nome da constante. No exemplo aqui eu tenho define, hashtag define e CMS. Qual o valor desse SMS? 0.18. Ele não vai mudar no decorrer do código, porque ele é uma constante, tá? Já a variável, o valor pode ser alterado no decorrer do código. Então, variável pode ser alterado. Constante, o valor não pode ser alterado. Então, o escopo de uma variável, nós temos dois tipos de variável, né? Uma variável pode ser global ou local. Global, você pode acessar ela em qualquer parte do código. Local, somente naquele local que você especificou. Como printar uma variável em C? Bom, aí eu já expliquei para vocês, né? Um exemplo bem prático aqui, ó. Vamos printar uma variável em C. Digamos que eu quero printar. Então, a primeira coisa é incluir as bibliotecas, tá? Depois aqui eu declarei a variável A como do tipo inteiro. E eu disse para o A que ele é 2. Então eu vou printar print, abre e fecha parêntese, aspas dupla, o valor de porcentagem D. Por que porcentagem D? Porque eu estou retornando, eu estou chamando aqui essa variável A que eu declarei como inteiro.
E eu faço a concatenação aqui chamando o valor de A. É assim que eu printo uma variável que foi declarada. Declarei a variável A como inteiro, tá? Eu peguei a variável A, ela está recebendo o valor 2, tá? A recebe valor 2. Então, para printar, eu volta para cá. Para printar, como é que eu faço para printar? Print F, abre e fecha parêntese, aspa dupla, o valor D, porcentagem D para chamar a variável A e concateno com A. Beleza? Fechou? Como printar uma variável A? Fechou aí então, ficou legal. Então o código aqui. Vamos lá. Os placeholder de formatação em C, tá? A porcentagem D ou I é para números inteiros. A porcentagem F é para float. A porcentagem LF é para double. A porcentagem C é para char. A porcentagem S é para uma string. A scanf, pessoal, o que é a função scanf? A função scanf é para pegar o que você digitou no teclado. Então ela lê dado do tipos básicos, tá? Lê dado do tipos básicos. Já o fgets é para ler texto até a quebra de linha. Então scanf é para ler dado do tipos básicos. Quando eu utilizar a função fgets, eu tenho que incluir outra biblioteca, que é a biblioteca string.h. Gets é usada para a criação de string, cadeia. Então quando eu utilizar fgets e gets, eu vou ter que importar uma outra biblioteca que é string.h. Então a scanf lê dados dos tipos básicos, a fgets para ler texto até a quebra de linha e a get usada para a criação de strings. Então exemplo prático aqui, pessoal. Declarei o nome, a variável nome do tipo char, com 50 caracteres. Então para imprimir na tela eu vou usar str, que é de string, spy, tá? O nome, porque aqui eu estou chamando essa variável. E aqui, com aspas dupla, eu digito a palavra que eu quero digitar, no caso, Santa Maria. Não esqueça de incluir aqui a biblioteca string.h. Então fica assim, include stdlib, include.stdlib.h, char a palavra com 50 caracteres, print, digite seu nome. Então estou dizendo aqui, fgets, que é a palavras, ela vai ter 50 caracteres, stdin, que é o file, e print agora, porcentagem S, dou duas quebras de linha e chamo aqui a minha variável palavras. Comando para limpeza de buffer. Pessoal, se der problema quando você estiver utilizando qualquer outra variável, quebra de linha ou outro char, você vai digitar essa função aqui, void limpa dados, char c, while c get char, tá? Então você decora esse comando aí, coloca no seu código para fazer quebra de linha. Beleza? Tem um erro aqui, depois a gente verifica aí. Então leia imprimir seu nome completo. Para imprimir seu nome completo, você declara ele como uma variável do tipo char. E aqui você conta qual é a quantidade de caracteres que tem seu nome. Então print nome, né? Aí a pessoa vai digitar, né? Print seu nome. E aí eu utilizo a função get chamando o nome aqui. Então assim você vai digitar seu nome completo. E para printar, você vai dizer print nome, porcentagem S chamando a variável, porque aqui eu declarei ela como um char. E aí eu concateno chamando quem? Nome, que é a variável que foi declarada. Certo? A função scanf da linguagem C lê dados do teclado e os armazena em variáveis. Ela faz parte da biblioteca padrão stdil.h. Então aqui está aqui a função scanf, né, porcentagem S, que é o tipo de dado. Esse E comercial é obrigatório, né, por causa de alocação de memória, e o nome da variável. Beleza? Então está aqui. Esse E nome da variável, por que eu tenho que colocar isso aqui? Esse porcentagem F indica para capturar um número float, que será digitado pelo teclado, tá? Beleza? Então deixa eu só... Vou só organizar aqui para ficar bonito. Então aqui para ficar... Vou colocar aqui do tipo float, porque o exemplo ali tá no... Então vamos lá. Então aqui ó, esse porcentagem F indica para capturar um número float que será digitado pelo teclado. E esse porcentagem nome da variável indica que esse número deve ser armazenado na variável delta. No caso aqui na variável nome da variável
dentro dessa memória RAM aqui. Quando você capturar no teclado 400, o teclado captura 400 e armazena aqui, no caso do e-comercial, o nome da variável, dentro da memória RAM. Leia seu nome e altura e imprima na tela. Então vamos lá, como é que você lê o seu nome e imprima na tela? Um programa bem simples. Então vamos lá. Primeiro eu declaro minha variável nome do tipo char, com 30 caracteres. Depois eu coloco a minha altura do tipo inteiro, né? Tem um erro aqui porque essa altura não pode ser inteira, porque a altura ela é ponto flutuante, né? Porque tem 1,75 de altura, 1,5 m. Então eu vou declarar essa variável aqui como float, tá bom? Então declarei a minha variável char nome com 30 caracteres. A altura eu chamei essa variável altura, o tipo de dado float. E aí eu printo sua altura, printou a altura, beleza. Scanf para capturar a altura, então aqui tem que ser porcentagem F porque é float. Digite seu nome. Então vamos lá. Leia seu nome e altura e imprima na tela. Um problema bem simples para se resolver. Muito simples. Declara seu nome do tipo char com 30 caracteres. A altura eu vou chamar de float, tá? Declarei uma variável altura do tipo float. Print, aí vai digitar a sua altura, vai aparecer na tela. A função scanf vai capturar o teclado, porcentagem F, porque a minha altura é do tipo float. E esse e-comercial chama essa variável altura aqui, tá? E guarda na memória que foi digitado pelo teclado. Print, digite seu nome, vai digitar o nome aqui. O scanf porcentagem S, para colocar o primeiro nome da pessoa, tá? Porque aqui é um caractere. E aqui o e-comercial nome guarda na memória. Enfim, print nome. Então ele vai printar o nome, porcentagem S, porque é do tipo é um caractere. E aí eu concateno chamando o nome aqui. Então vai aparecer aqui o nome da pessoa. Print a altura agora. A altura eu vou ter que alterar aqui, né? Porque essa minha variável altura é do tipo float. Então aqui é porcentagem F. Ok, então porcentagem F, vírgula, ó, aspas aqui, ó, vírgula, e chama a variável que eu queria aqui, que é a altura. Pronto. Então a estrutura para ser síntese e regra. Então isso aqui eu vou deixar para a próxima aula. Pessoal, espero que você tenha gostado. Um abraço, até mais.